Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Se não estão, vamos trabalhar para que fiquem. Eu estou bem, ótimo. Hoje estou a caráter, aqui com a roupa do seu tranca-ruas de Imbaré. Quando ele vem em terra, é essa roupa que ele usa. O anel dele, o grande chapéu dele, os fios de conta dele, tudo conforme a orientação dele. E ele me martelou muito na minha cabeça para fazer esse vídeo para vocês sobre guias espirituais. Vamos esclarecer sobre guias espirituais. Já começo dizendo que os guias espirituais são regionais. Falanges de guias espirituais como pombogiras, tranca-ruas, são regionais. Esse tipo de nomenclaturas de falanges, de exus, pombogiras, marinheiros, baianos, preto velhos, caboclos, essas tipicidades de grupos são típicos do Brasil. Vamos entender por quê. O plano astral do nosso planeta Terra, ele engloba todo o planeta. No plano astral do nosso planeta existem milhões de criaturas, correto? Assim como no plano astral e no plano físico, sozinho você não é ninguém. Sozinho você é fraco, correto? Então, os espíritos também se associam uns aos outros para que se fortaleçam e consigam sobreviver com mais efetividade no plano astral. Os guias espirituais que nós conhecemos aqui no Brasil, vemos aí a falange de Tranca-Ruas, de Maria Mulambo, de Maria Padilha, Quitéria, Farrapo, entre outros, são o quê? Grupamentos. Porém, cada espírito tem sua identificação própria. Por exemplo, o primeiro Tranca-Ruas fundou este grupamento, esta falange, Então, eu morri, Não quero mais encarnar. Então, eu vou me associar a uma falange. Ah, legal, me identifiquei com a falange de Tranca-Ruas de Imbaré. Vou lá me associar aos caras. Então, qual é o acordo? Aqui você vai se filiar, a gente aqui é fechamento, a gente se protege, a gente se fortalece. Estamos trabalhando em prol dos nossos descendentes, cada um com os seus. Porém, você tem que assumir a identidade da nossa facção, da nossa falange, do nosso pelotão. Então, quem te perguntar qual o seu nome, quem é você? Ah, eu sou Tranca-Ruas de Imbaré. Todos daquele grupamento se identificarão como Tranca-Ruas de Imbaré. Porém, cada espírito tem a sua forma de pensamento, a sua lembrança da última vida carnal que ele teve. Por exemplo, o meu Tranca-Ruas de Imbaré, a última vida carnal dele, ele se chamava Pedro. Não vou falar o sobrenome. Ele se chamava Pedro. Morreu aos 72 anos. Ele era de Portugal, era mercador, ele fazia ungüentos, cosméticos, remédios, garrafadas. Ele era o famoso caixeiro viajante. Era um grande comerciante.
que herdou esse comércio do pai dele. Ele nasceu na França, morou em Portugal. No ano de 1689, ele veio para o Brasil. Na época havia a propaganda do mundo novo, no novo mundo, né? Da colonização. Então ele veio, ficou um tempo, constituiu família com uma índia daqui, que é da onde vem a minha ascendência. Eu sou descendente desta menina, desse casamento dele com esta menina. Ele tinha uma outra família em Portugal, ele tinha uma outra família no Espírito Santo. Era um grande mulherengo, né? Tinha uma grande paixão por cabarés, adorava, como todo homem da época, gostava de suas aventuras sexuais, né? Gostava muito de estudar medicina, magias, fitoterapia, biologia. Foi um homem que viveu a vida, entendeu? E ele entendeu o contexto espiritual e decidiu trabalhar em favor dos seus descendentes. Ele era do meu pai. O meu pai morreu, eu tinha 12 anos. E esse tranca-ruas, Pedro, ele ficou para mim. E a partir do momento ele cuida de mim. Eu também tenho Zé Pilintra da Lapa e Maria Padilha, menina do cabaré. Porém, esses dois guias não fazem parte da minha ancestralidade. Eles fazem parte de outras pessoas. A Padilha do cabaré estava vagueando. O seu tranca-ruas a chamou para trabalhar com ele na minha vida. E assim ela receberia muitas coisas boas e aprenderia. E ela aceitou. O seu Zé Pilintra, ele entrou na minha vida uns 10 anos atrás. Ele era de um rapaz, ele acompanhava um rapaz que era um bandista. Esse rapaz se converteu em determinada organização religiosa, cristã, evangélica. Ele excomungou o Zé, queimou as coisas do Zé, quebrou. Só que o seu Zé não decidiu se vingar, apenas abandonou o rapaz. Entenda, seus guias podem te abandonar. Eles não são obrigados a ficarem com você. Isso é uma realidade espiritual, correto? Ele te segue, ele te ajuda porque ele quer. Ele não é obrigado. Ele não recebeu essa missão. Isso não existe. Isso é falácia de algumas doutrinas aí. Falácia. Então, ele largou esse menino, tranca-ruas nas andanças dele no mundo espiritual, chamou. Assim como o tranca-ruas e outros dois também me fazem conhecer outros guias espirituais que são amigos deles e são guias de outras pessoas que eu nem conheço. E eles me fazem cruzar com essas pessoas. São colegas de trabalho, pessoas aleatórias. E essas pessoas acabam tendo fundamento na minha vida e eu na vida delas. Então, o mundo espiritual é uma coisa muito interessante e muito vasta. Muito vasta. Então, entenda. Essas falanges que você tem contato, né? De Umbanda, Quimbanda, né? Isso é tipicamente brasileiro. Eu vou para a Europa. Eu atendo uma cliente da Europa, que nasceu na Suíça, por exemplo. Toda a ancestralidade dela está lá. Ela tem pombogira? Não tem pombogira. Ela tem uma ancestral que a acompanha, sim. Porém, a ancestral dela tem uma identidade. E pode ser que ela seja agregada
a uma falange de espíritos daquele local. Assim como temos na China, na Indonésia, cultos. Temos um culto dentro do budismo que cultua espíritos de crianças. Eles incorporam esses espíritos e esses espíritos abençoam a quem está na religião. Temos na Venezuela o culto de Maria Leonza, onde esses espíritos formam essa falange e trabalham entre eles. Temos o culto de Santa Muerte, que tem algumas falanges dentro desse culto, no México, que trabalham entre eles. Então entenda, falanges espirituais são regionais. O seu guia espiritual, ele está com você 100%? Quem me protege não dorme. Não, ele não é onipresente. Vai ter momentos que ele vai estar fora e não vai estar com você. Porém, você sempre estará protegido. Né? Porque a velocidade que o espírito se move é diferente da nossa. Né? Porque a noção de tempo e espaço no plano astral é diferente. Correto? Lembre-se, você não é o último biscoito do pacote. Seu guia espiritual não é obrigado a cuidar de você. Então não o trate como um funcionário, igual vejo doutrinas por aí, porque ele pode te largar. Ele não recebeu a missão de cuidar de você. É ele quem escolheu cuidar dos seus ancestrais, ajudando-os a ter uma boa caminhada na Terra. Porque após a sua morte, ele entendeu a realidade espiritual. E vai fazer com que você tenha uma boa caminhada para que quando você partir, também tenha uma boa caminhada no plano espiritual. Então, Tranca-Ruas, então falange de Tranca-Ruas, falange de Maria, Mulambo, Padilha, qualquer guia espiritual que seja, são grupamentos. O grupamento se ajuda, se fortalece, divide os recursos entre eles e todos se fortalecem e se protegem. E nisso, os seus médiuns, aqueles protegidos pelo espírito, também conseguem ser ajudados por ele. Essa é a mensagem de hoje. Eu decidi começar a explanar os conteúdos aprendidos por incentivo dele, Tranca-Ruas. Eu tenho um pacto com ele vitalício de vida. Ele é meu bara. O meu Tranca-Ruas é o bara do meu corpo. Eu não tenho Exu bara assentado. O meu bara é o meu Tranca-Ruas. Às vezes é difícil para você entender isso. Desligue o tabu da religião. Certo? Meu orixá é Tranca-Ruas de Imbaré. Ele é o guardião do meu ori. E eu estou muito feliz com isso. Muito. E a minha vida só prospera. A minha vida só anda. Entenda uma coisa. Muitos sacerdotes aí, ou pseudo-sacerdotes, ficam falando: você não tem como dar uma prosperidade para alguém que não é sua. Que falácia mentirosa! Aí ficam ostentando determinadas coisas com o dinheiro dos outros, dos babacas, ou de você, otário, que fica financiando esses rituais malucos, falsos, teatro, e você no fim não ganha merda nenhuma. Em vez de você pagar R$1.200 num ritual coletivo de Maria Mulambo lá não sei da onde, por que você não pegou esses R$1.200 e fez uma oferenda, fez um trabalho, fez um corte bom, matou um bode, um porco,
fez uma boa oferenda para ter bastante ectoplasma e oferecer ao seu Exu, a sua pombagira. Por que o santo dos outros faz milagre e o de casa não faz? Entenda. Pare de acreditar no que você vê na internet. Aqui é tudo teatro. Exu do ouro. Pacto com Exu do ouro. Existe Exu do ouro? Vou deixar para você responder essa pergunta. Ritual coletivo para Exu do ouro. Deixe de ser burro, irmão. Deixe de ser burro. Quem te acompanha é quem está preocupado com você. O seu guia espiritual, ele tem compaixão por você. Por isso que ele decidiu te ajudar. Valorize a dedicação dele em trabalhar para você, em fazer tudo por você. Valorize e seja grato. A chave para a prosperidade é a gratidão. Não pense você que guia espiritual é seu funcionário, como alguns fazem. Então, não faça isso, não cometa esse erro, porque você vai estar destruindo sua vida, atrasando sua caminhada e muito. E muito. Espírito tem religião? Tem. Ou não. O espírito, ele pode ser apegado, sim, a alguma crença. Eu não suporto o cristianismo. Não suporto. O tranca-ruas não gosta. A minha Padilha não gosta. Meu tranca-ruas foi perseguido por ser acusado de praticar bruxaria e magia. Mas o meu Zé Pilintra é devoto de São Jorge. No assentamento eu tive que botar medalha e terço de São Jorge para ele. Ele me fez ir na igreja de São Jorge no centro, só para ficar olhando a estátua. E por incrível que pareça, eu senti a emoção dele em estar lá. Eu chorei olhando a imagem de São Jorge. E eu não suporto essa crença católica, porque a expansão dela é puramente política. Então entenda o espírito que te acompanha. Pare de ficar acreditando em contos de fadas que ficam te pregando na internet. Já fala aí história de tranca-ruas. Não existe isso. Existe a história do seu tranca-ruas, do espírito que te acompanha. O arquétipo que ele assumiu é só um título, um nome de trabalho. Mas ele tem uma identidade pessoal, uma personalidade, um modo de pensar. Eu, quando jogo com meus guias, eu pergunto para eles o que eles acham de determinadas coisas. E pergunto para cada um separadamente. E Padilha me dá uma resposta, Tranca-ruas me dá outra. Sabiam? Por quê? Opinião deles. Modo de visão deles. Isso é necromancia. Isso é o real contato com o morto. Você entender a identidade. Conseguir conversar com o espírito. Você ouvi-lo. Deixar ele falar. Deixar ele revelar quem realmente ele é. Quando eu vou jogar para alguém, eu uso búzios, o jogo de 7 búzios, onde eu vou descobrir ali reinos de atuação dessa entidade. Quanto aos reinos de atuação, temos reinos do cemitério, reinos da calunga, reino das montanhas, das matas, temos
as falanges do ar, né? E é Padilha, é Chussete Cruzilhada, é Tiriri, é Marabô, é Tranca-Ruas. Diversos reinos e numerosos campos de atuação desses espíritos. Assentamento deles é receita de bolo de acordo com o campo de atuação? Não. O assentamento do teu guia é um totem. Um totem vai levar objetos, elementos que são peculiares à vontade daquele espírito. Então você vai descobrir os elementos de acordo com a vontade dele. Quem vai te falar o que tem que ir no assentamento de não sei quem? A própria entidade, seja no jogo ou seja incorporada. Entenderam, meus amigos? Então, que isso fique esclarecido para nós. Não sejamos mais enganados com falsos pactos de internet, rituais coletivos de internet. Isso é uma piada. Enquanto os promoters estão ganhando dinheiro e você, otário, babaca, está perdendo o seu dinheiro. Em vez de pegar esse dinheiro e investir nos seus guias e não nos deles. Ah, mas é certo, mas se é errado, por que os guias deles promovem isso? Meu amigo, o guia espiritual trabalha em favor do seu médium. É igual uma mãe. A mãe vai a favor do filho de quem? Do dela ou dos outros? É a mesma coisa. Quantas vezes eu estava errado, e o meu Tranca-Ruas, seu Zé, Padilha, me acobertaram, não me ferraram. Então pense nisso, que a partir de hoje você seja grato, valorize os seus guias espirituais. Por favor, não cometa este erro de ser enganado por falsos sacerdotes. Tudo bem? Então que seja um vídeo esclarecedor para você. Pesquise culto de Maria Leonza, culto de Quibaio, incorporações bizarras. Mas os espíritos da Venezuela formaram sua falange e trabalham entre si. Assim como também espíritos que atuam nas igrejas evangélicas. Não é Tranca-Ruas que fica incorporando lá. São os espíritos que rodeiam aquele lugar. E são tão tementes ao tal nome de Jesus que eles mesmos se sentem agredidos quando são atacados por esse nome. Entenderam? Tem uma série muito interessante do Drácula, está até na Netflix, que ele explica o medo dele de cruz e água benta. Não é. Ele absorveu o medo das pessoas em que ele tomou sangue. E essas pessoas extremamente contaminadas pela crença católica do medo do inferno e medo de serem taxados como malignos ou do diabo. Mas aquilo não surtia efeito nenhum sobre ele. Era psicológico. E é isso aí. Então, seja sábio. Peça sabedoria aos seus guias espirituais. Peça sabedoria à sua espiritualidade. Valorize os seus ancestrais. Procure saber quem é o seu ancestral, além de arquétipo. Lembrando que o seu espírito ancestral, ele vai se filiar a uma falange a qual ele se identifica. Entenderam? Mas ele não vai pisar somente num reino só. Meu Tranca-Ruas de Imbaré também cruza reino de cemitério, Calunga e das almas. Cruza cabarés, cruza encruzilhadas.
ele trabalha em todos esses campos. Entenderam, meus amigos? Depois eu vou falar um pouquinho da história da minha cabaré, da história do meu Zé Pilintra, onde nasceram, onde morreram. Como eu descobri isso? No jogo de búzios. Búzios de Exu, Mas o búzio em si, o objeto, vai me dar nomes como letras? Não. Todo oráculo é só um objeto. O principal da leitura é a mediunidade de quem está consultando. Então ele fala telepaticamente comigo, ele fala na minha mente. Eu confirmo no oráculo. É simples. Jogo de búzios, dá para descobrir Exu e Pombagira? Claro que dá. Claro que dá. Porque não entendeu o conceito de oráculo. Oráculo é só um instrumento de leitura. Entenderam? Só que o principal veículo da leitura, da chegada da informação, é o médium, que está recebendo a informação e confirmando no instrumento. Essa é a lógica do jogo. Pense nisso. Antigamente, era muito usada a leitura de bacia d'água. Tem a história de uma mulher em Portugal, não lembro a cidade agora, que ela descobria o nome das doenças das pessoas numa bacia d'água. A primeira letra da doença aparecia na água e ela descobria a doença, tratava e era curado. Então temos vários tipos de coisas. Meus amigos, ficamos por aqui. Depois vamos esclarecer melhor. Mas que hoje você entenda quem são seus guias espirituais e por quê. Tá bom? Tranca-ruas de Imbaré, de grande sabedoria, possa continuar me usando como instrumento da sua glória. Os livros que eu estou começando a escrever a partir de agora, todos foram incentivos dele. Porque eu estudo para mim, não para os outros. Eu anseio por aprender. É uma vontade que vem de dentro de mim. Só que ele me impulsionou a começar a explanar, didatizar, tornar sistemático e repassar o conhecimento. Então, que todos recebam esse maravilhoso esforço dos guias. E valorize, agradeça, porque os seus guias cuidam de você nos mínimos detalhes. E pare de ficar tratando os seus guias espirituais como funcionários, porque eles vão acabar te largando. Entenderam? É o contrário. É você que tem que servi-los, porque eles que te ajudam. Entenda isso. Axé a todos. Que todos sejam abençoados. Que a sabedoria esteja com vocês. Que o desapego seja um pouco mais intensificado. Eu não preciso ficar mostrando o carro que eu dirijo, não preciso ficar mostrando quanto de dinheiro que eu tenho, ostentando os lugares que eu vou, para te mostrar que eu sou próspero. Além do que, a prosperidade, ela depende da pessoa. A espiritualidade vai prosperar os seus caminhos de acordo com as suas possibilidades. As minhas possibilidades são uma, as suas são outra. Muitas vezes eu poderei fazer um trabalho na sua vida onde você ficará rico e eu numa condição muito menor. Ué, mas quem te ajudou não fui eu? É injusto? Não. Porque a espiritualidade trabalha com os instrumentos peculiares de cada um. Axé a todos. Que a força esteja com vocês.